E eu vou falar agora sobre os direitos e deveres de moradores de condomínio. Direitos e deveres. As regras permanecem como no início da pandemia, será? Vamos conversar com o consultor Roberto Fagundes nesse momento. Boa tarde, Roberto Fagundes. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos. Bom, agora nós estamos tendo aí várias flexibilizações, né? Mas o pessoal de condomínio andou num período aí meio difícil. Eu coloquei até o nosso querido Alceu Valença aqui reclamando. Ele mora num prédio e o Alceu estava revoltado porque tinha uma obra, né? E ele querendo dormir. Olha ele, ó. Ó, E Alceu. acordar com esta sinfonia. Os vizinhos fazem suas obras e saem com a família para os sítios, para as praias e reformam os apartamentos em plena pandemia. Eita, aí Em plena o Alceu, ele dá o mote exatamente da situação que as pessoas que moram, que convivem num condomínio, podem sofrer neste momento. As regras do condomínio mudaram ou são as mesmas nesse momento? As regras começaram a serem flexibilizadas desde julho. E essa situação, essa cena é bem comum no nosso dia a dia, muito antes da pandemia. O que acontece é que as pessoas estavam trabalhando, estavam estudando e o seu vizinho fazendo a obra e aquilo não te incomodava porque você não estava em casa. A partir do momento que o governo de Pernambuco começou a liberar o setor da construção, isso em 8 de julho, as pessoas que estavam aguardando essa liberação para fazer uma reforma, para fazer uma obra para poder se mudar, começaram a fazer essa atividade. Em contrapartida, as outras pessoas, os vizinhos, continuavam em casa, trabalhando em home office, os colégios continuam com aulas virtuais e isso gerou um conflito muito grande na área condominial. Não é à toa que existe uma brincadeira no setor condominial chamado edifício. Já é difícil normalmente você morar em condomínio, numa época como essa ainda mais. Mas a flexibilização ela começou, e aí ela começou por uma série de itens, começou com construção, com reforma. Houve um anúncio ontem que a partir da próxima segunda-feira, dia 28, já vai ser permitido festas, o que significa que já pode fazer uma reserva para salão de festas no condomínio, que estava proibido até então. Então as regras começam sim a ser flexibilizadas, mas com devido cuidado, a pressão ainda permanece. Olha, e nesse momento, se eu quiser receber pessoas conhecidas, amigas, quantas pessoas eu posso receber no meu apartamento? Para você fazer uma festa no seu apartamento, você pode receber a quantidades que o seu apartamento comporta. Existe um grande debate jurídico sobre o que seria uma festa social, familiar, coisa pequena, ou o que seria um exagero. No começo da pandemia, houve uma limitação e um certo desgaste dos síndicos e dos administradores em tentar proibir. Mas existe aí um limite muito pequeno entre o que é o direito coletivo e o direito de propriedade. O que eu não poderia durante a pandemia era reservar o salão de festa e dar uma festa com dezenas de pessoas. Mas receber minha mãe, meu pai, meus irmãos para cantar um parabéns, para fazer uma comemoração familiar com 5, 10 pessoas, não existiria nenhum problema até então. O que acontece é que a partir da segunda-feira agora começa a liberar sim as festas, o que significa que eu posso comemorar meu aniversário no salão, convidando aí dezenas de pessoas. Bom, e com relação aos sapatos, né, no hall do prédio? Cardinô, as sapatarias surgiram nas portas, nos corredores de vários apartamentos. Isso foi um problemão, porque isso aumenta a possibilidade de contaminação de todo mundo que passa nessas áreas, que são áreas comuns, áreas de circulação. Mesmo durante a pandemia e com uma série de regras novas, a convenção do condomínio e o regimento interno continuou valendo. E a grande maioria, quase 100%, proíbem que você deixe objetos na área comum. Seja uma bicicleta, seja um patinete, seja um calçado. Por vários motivos, porque ali é rota de fuga, porque dificulta a limpeza do zelador. E o que é que acontecia? O morador não queria entrar com calçado para não contaminar o seu apartamento, mas deixava no corredor, dificultando a limpeza pelos zeladores. Então, na hora que ele ia limpar, ele não conseguia, ou ele tinha que pegar no calçado, terminava se expondo um pouco mais. A recomendação é que você tire o calçado, entre no apartamento e leve o seu calçado para dentro do seu apartamento, deixando a área comum livre e desimpedida, conforme o regimento interno do condomínio. A gente está falando sobre condomínios, as regras nesse período aí de pandemia,
E um dos problemões em condomínio, tanto se você mora num prédio ou mesmo num condomínio fechado de casa, é barulho. Barulho. É o que o Alceu Valença estava reclamando, né? A questão de uma obra com um barulho acordando ele no horário impróprio. E esse barulho, até que horas pode, o volume máximo, como é que fica essa situação? Cardinô, é preciso observar o regimento interno do condomínio e o perfil do condomínio. A gente tem aí condomínios comerciais que a obra é permitida durante a madrugada, porque no horário comercial as pessoas estão trabalhando. Mas na grande maioria, que são condomínios residenciais, você só pode fazer barulho no horário comercial. Alguns de segunda a sexta, de 8 às 18, e outros ainda liberam no sábado até meio-dia. É quando você pode fazer uma reforma, trocar um piso e ter prestadores de serviços dentro do condomínio. Agora, mesmo que durante esse horário que é permitido fazer barulho, você deve fazer um plano de manutenção, comunicar ao síndico, porque existe uma norma técnica específica para isso, que regulamenta, que dita as regras para reforma em apartamento, e você deve apresentar um plano de manutenção e do horário de barulho, do resíduo que aquela obra vai produzir, aonde você vai armazenar e qual tipo de modificação você vai fazer. Então, desde 8 de julho, a construção já retomou, o governo já liberou e as pessoas podem fazer respeitando o regimento interno de cada condomínio. Mas o padrão é quase que esse, de 8 às 12 eu posso fazer barulho, depois de 1h30 às 2 horas, até o final do dia, às 18 horas. É basicamente isso. Roberto Fagundes, olha, muito obrigado pelas explicações, viu? Grato. Eu que agradeço, sempre à disposição. Grande abraço.